Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Decisão. Nosso projeto novo, projeto recente da comunidade GD, Comunidade Geradores de Decisões, nossa plataforma por assinatura da empresa MC Inteligência. Hoje, galera, o papo é um pouco diferente. A gente costuma trazer convidados aqui para falar sobre algum tema específico que tange a sua carreira. Então a gente já trouxe um especialista em inteligência artificial, a gente tem convidados aí para falar de gestão, para falar de RH, para falar de entrevista de emprego. E hoje, na verdade, eu trouxe o cara que eu defino como o cliente perfeito, como o ICP, que é um termo que a gente usa no marketing digital, da comunidade GD. O Thiago é um cara que eu conheci lá em 2019, se não me falha a memória, 2018, na verdade, onde a gente trabalhou junto no mesmo time, já lidando ali com inteligência de dados, com o mercado de trabalho de fato. E quando eu digo que ele é o cara, um perfeito da comunidade GD, é porque a gente passou por todos os desafios ali ao longo desse tempo, né, de 2019 para cá, troca de emprego, desafios, enfim, todo o dia a dia ali que nós temos. Então hoje o papo é para falar dos desafios reais do mercado de trabalho com quem vive, com quem viveu, com quem está vivendo ainda esse mercado CLT e lidando com os desafios de se desenvolver. Então eu quero passar a palavra para o Thiago aí, fica à vontade para se apresentar. Thiago, uma honra estar aí com você. Uma honra toda minha, grande Marcelo. Amigo e companheiro de trabalho também. E de copo E também. de copo, não pode faltar, a gente não pode deixar de passar. Pessoal, como ele falou, meu nome é Thiago Martins, tenho 42 anos, venho na luta aí do CLT há muito tempo, Bastante tempo. entendeu? E a minha trajetória profissional nunca foi muito fácil, porque na época já era mais complicado você entrar no mercado e acesso às ferramentas. Só que quando nós tínhamos acesso às ferramentas, nós sempre tínhamos aquela... A gente se travava pelo conhecimento. Então, a minha trajetória sempre foi na parte operacional, nunca almejava ter uma evolução profissional, uma evolução muito boa. Nós não tínhamos essa visão. Em que ano você começou, Thiago, no mercado de trabalho? Eu comecei em 2002. 2002, ó. O Excel ainda era bem antigo, hein, galera? Você vê. Exatamente. E uma dificuldade maior que eu acho que essa época eu não peguei, né? Eu sou de 96. Mas uma dificuldade que eu acho que devia ser mais complexa era o acesso à informação, né? Dominar ferramentas hoje, além da IA, a gente tem vídeo pra caramba no YouTube, inclusive o nosso canal, MC Inteligência. Exatamente. Mas imagino o quanto deve ter sido complicado dominar as fórmulas do Excel, né, e tudo mais lá em 2002? 2002. 2002. Perfeito. Galera, quando eu falo que o Thiago é o ICP, é o cliente que a gente almeja aqui na empresa, é porque eu costumo dizer que quando a gente define o ICP da comunidade GD, eu falo que é o trabalhador honesto, é o cara que trabalhou pra caramba, mas toma uma cervejinha no ponto de ônibus, come um churrasquinho com a galera. E não aquela pessoa que joga água com limão na cara e corre 45 quilômetros antes de 7 da manhã, que a gente vê pregando um perfeccionismo na internet, que a gente sabe que com a luta do dia a dia, filhos, enfim, nem sempre é possível na vida do trabalhador comum. Antes da gente começar, Thiago, eu preciso de um minutinho para fazer um agradecimento aqui. Mais uma vez agradecer ao seu pod, que é esse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo com essa estrutura comigo. Fica aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, para você que pensa em produzir seus conteúdos de forma profissional, em ter uma estrutura como essa que vocês estão vendo hoje, procura eles no Instagram aí. Vou deixar tanto na descrição do vídeo quanto nos comentários. @seupod.studios, se não me falha a memória. Se eu estiver falando errado, a gente coloca na tela aqui agora na edição do vídeo, mas acredito eu estar certo. Então vamos lá, Thiago. Seguinte, eu quero começar fazendo uma pergunta que talvez fuja um pouco
perfeccionismo que outras empresas, outros papos esperariam de você. Então, eu quero que você seja verdadeiro no que eu vou te perguntar. Como é o dia a dia real, pensando em análise de dados, de quem trabalha dentro de uma empresa grande? Eu sei que você já trabalhou com empresas grandes, então eu quero saber como é o dia a dia real. Não o que se posta no LinkedIn. Eu não espero perfeccionismo, eu espero realmente que você me conte ali como é o seu dia a dia com análise de dados no mercado de trabalho em uma grande empresa. Eu só queria dar só um ponto do que você falou agora anteriormente sobre água com limão e aquela corridinha de 5, 6 quilômetros antes das 7 da manhã. Isso faz muito sentido para nossa realidade de hoje, de pessoas que têm uma idade um pouquinho mais avançada do que a sua, né? Na nossa época já era um pouco mais difícil realmente as informações. E então hoje fica um pouco mais simples para você pegar qualquer tipo de informação. Na comunidade GD já é um exemplo disso, né? Porque ali você tem todas as informações que você precisar para o seu dia a dia de trabalho, em relação a dados e até além de dados. Mas o nosso dia a dia, cara, de uma empresa grande ou até médio e grande porte, nós temos os maiores desafios com dados, que é o quê? As informações. Às vezes as informações não batem com o que o gestor está te solicitando. As informações vêm totalmente bagunçadas. Nós temos que tratar, porque não é só chegar e mostrar aqui o relatório. Não é só mostrar um relatório. Você precisa tratar ele e mostrar com valor. Então, o nosso maior desafio durante o dia é mais em você estruturar uma base do que você pegar e efetuar literalmente a análise. Porque você analisar, ok, mas para você chegar nessa análise, nessa decisão, formar valor em relação a essas informações, você precisa fazer um tratamento que você passa a maior parte do dia efetuando o tratamento dessas informações. Então, o nosso desafio diário é tratar as informações antes de você gerar o valor. Perfeito, Thiago. Então você está me dizendo que não é só aprender Excel, não é só aprender Power BI, não é só aprender SQL. Na verdade, muitas vezes a gente precisa analisar o dado que a gente está recebendo para entender se está dentro do contexto solicitado pela gestão, é isso? Exatamente isso. Perfeito. E nesse cenário, existe uma dor muito, muito forte na comunidade GD, principalmente quem está buscando recolocação. A gente vê lá no site de vagas, a gente vê no LinkedIn, por exemplo, vagas para analista júnior pedindo conhecimento em Python, SQL, Power BI, Excel, mercado de trabalho, experiência, 4 anos. De fato, você enxerga que eu preciso dominar todas as ferramentas no dia a dia para conseguir uma vaga de emprego? Não. Você não precisa ter o domínio 100% para você chegar a ocupar cargos que eles exigem algumas coisas que chegam no final. O maior problema, cara, sendo bem franco às vezes em relação a essas oportunidades, é que te assusta só de você olhar aquelas informações. Você fala, bom, não estou preparado. Galera, você não precisa estar 100% sabendo eu sei tudo, eu sou perfeito. Não tem isso, galera. É você fazer perfeitamente o básico de cada coisa, você começa, você inicia. Você só tem que ter foco. Perfeito. Eu costumo dizer que a pessoa que diz que sabe muito de Excel geralmente não sabe. Exatamente Porque isso. quanto mais você sabe Excel, quanto mais você sabe de Power BI, mais você sabe que falta coisa para você saber. Uma coisa boa que você está acaba. falando, uma coisa que nós conversamos uma vez sobre isso. Qual o seu nível de Excel? 25%. Exatamente. Não, e é um pouco complexo realmente, porque a gente chega lá na vaga, né, e na descrição pede Excel avançado, VBA, Python, SQL. Você chega no dia a dia na empresa, a maioria ainda está analisando o dado no Excel visualmente, porque o dado não chega fidedigno. Exatamente. E veracidade de dado é um assunto muito complexo. Fora quando o mesmo time, ou melhor, a mesma empresa, o mesmo setor não recebe o mesmo dado de várias fontes diferentes e eles não conversam. E aí precisa alinhar, né, qual vai ser a fonte oficial, e aí a gente confronta e faz análise do porquê tá errado, enfim, várias complexidades que fogem somente a dominar
a ferramenta como o Thiago já trouxe pra gente. Inclusive, eu costumo dizer o seguinte, galera. Existem pessoas hoje que dominam 8, 9, 10 ferramentas e não geram inteligência de negócio nenhuma. Assim como muito tempo atrás, né, a gente via as pessoas que tinham anotações no caderninho e eram excelentes gestores. Então, o ponto nem sempre é sobre qual a ferramenta, é sobre o quanto de inteligência e de otimização de processos que eu consigo gerar para a empresa em questão. Tá? Dando uma continuidade, inclusive daí que sai o nome da comunidade GD, né? Não tem a ver com inteligência, o nome da empresa tem, né? MC Inteligência, mas o gerar decisão, eu acredito que seja o ponto principal ali da nossa comunidade. E aí dentro desse domínio de ferramenta, Thiago, como é para você hoje, com a rotina pesada, pegar um ônibus no dia presencial, chegar no trabalho, como é para você conseguir tempo para se desenvolver? Conta um pouquinho desse desafio aí pra gente. Eu sempre segui, de vez em quando eu leio bastante, mais na internet, né? Pego a internet, dá uma lida. Então eu segui na premissa de nem que você tire 35, 40 minutos para você treinar alguma coisa em relação ao Excel ou ao Power BI, SQL, Python. Você tirar 40 minutos todo dia, você consegue. Porque às vezes as pessoas, como você mesmo também, eu escuto muito falando sobre isso, Netflix. Você passa horas na Netflix. Cheguei em casa, eu tô cansado, vou assistir a Netflix. Você tira a Netflix e pega 40 minutos para você desenvolver um pouco. Porque esse pouco que você fizer todo dia, você acaba se tornando um especialista naquilo. E isso acaba te desenvolvendo e você vai ter muito mais oportunidade no mercado. A gente tem uma fala, a gente tem uma aula, na verdade, dentro da comunidade GD, Sim. que a gente fala que cuidar da carreira é mais importante que cuidar do seu emprego. Quando eu falo sobre mais importante, entenda que eu sei que ninguém vai conseguir cuidar da carreira com o mesmo tempo que cuida do emprego. Afinal, são 8 horas por dia, no mínimo. Fora o ônibus, fora o transporte, fora a hora contando tudo, extra. deve dar umas 12, 13 horas na rua. Perfeito. Você mora há quanto tempo do trabalho hoje? Hoje eu moro a 1 hora, mais ou menos. Rio de Janeiro, né, também. A gente precisa deixar isso claro aqui, né? Mas quando era de Itaboraí, São Paulo, era 2 horas. Aí. Porque não sabe, Itaboraí é um pouquinho mais longe aqui do... bem mais longe. Então, eu costumo dizer que, dada essa importância de cuidar da carreira, quando se compara a cuidar do próprio emprego, na realidade eu não vinculo a tempo. Mas meia hora, como o Thiago trouxe, 40 minutos, na maratona já faz sentido. Porque cuidar da carreira não é um tiro de 100 metros. Você não vai conseguir dominar o Excel hoje, por mais que você queira muito. Excel é dia a dia, é igual falar inglês, né, por exemplo. Se você não treinar constantemente, você não consegue absorver outra linguagem. O Excel é bem similar. Quanto mais você tem desafios no dia a dia, mais você domina. Inclusive, você acaba vendo constantemente os mesmos problemas, né, dependendo da empresa que você trabalha. Aqui na nossa empresa, na consultoria B2B, já é um pouquinho... Tem muita coisa nova, né? Muito mercado. A gente não atende especificamente um nicho só. A gente tem hoje corretoras, a gente tem hoje empresa de engenharia, tem farmacêutica. Então, a gente lida com novos desafios constantemente. Mas, sem dúvidas, depois que você está empregado, você repete bastante do mesmo conhecimento. E o maior erro de um profissional hoje é cair na rotina. É não se aventurar mais em aprender coisas novas. E aí, já que o Thiago trouxe pra gente que ele tem ali uma cultura já, até pela participação bem antiga da comunidade GD, queria saber se em algum momento você sentiu que se esforçava muito em alguma empresa, não precisa ser... Em alguma empresa desde 2002, né? E simplesmente não via valor no que você entregava. Não reconhecimento da empresa, não é essa a pergunta. Eu quero... Não via valor na análise que você entregava no dia a dia para aquela empresa. E se isso mexe de alguma forma com
a sua cabeça ali com relação àquele emprego momentâneo ali. Então, você sabe que eu sou um cara bem comunicativo, né? Bastante. Então, e eu tinha muito contato com as pessoas de trabalho. Muitas pessoas têm essa coisa de se fechar no trabalho, eu já não me fecho. Eu já sou um cara de ter um pouco mais de comunicação. Então, isso que você acabou de me perguntar, foi uma pergunta, acho que vai refletir até em muitas pessoas que estão hoje no mercado. Isso tem mais importância do que você possa imaginar na cabeça de um cara desse. Porque você pensa assim, o cara não está sendo reconhecido, tudo bem, então não está sendo reconhecido o trabalho que ele está fazendo, gerando aquela decisão ali, final. Só que isso aí tem um impacto muito grande na sua cabeça, porque você acaba se questionando, será que eu estou fazendo um bom trabalho? Será que eu estou sendo necessário aqui? Será que eu estou agregando valor? Será que o problema sou eu? E às vezes acaba te desmotivando. Então isso tem um impacto que as pessoas não têm noção do tamanho do impacto que tem na mente da pessoa. Eu acho que só tem noção, né, realmente quem passa. E eu acredito que esse seja um dos papéis até do líder, né? Não do Exatamente. liderado. Sim. Porque quando a gente leva a nossa insatisfação, talvez não vai ser tão bem visto chegar pra gestão e falar, Exatamente. olha, não tô vendo valor no que eu tô fazendo aqui. Você não quer passar Exato. isso pra sua gestão, né? Afinal, você quer comprovar valor. Sim, E aí você você tá ali fica tentando mostrar lutando. pra ele, só aqui, tá aqui pra você ter uma tomada de decisão. Eu não tô te entregando um relatório qualquer, eu tô te entregando e te mostrando aqui. Só que aí acontece como você acabou de dizer, às vezes é a liderança que pega, recebe e fala um ok, mas não É, tem aquela reciprocidade. perfeito. Inclusive, nessa linha até, é muito comum a gente ver um cenário que entristece um pouco. Na verdade, no momento é positivo, mas por ser tão comum, a gente percebe que talvez exista um erro do mercado, vamos dizer assim. Sim, É muito comum você pedir para sair de uma empresa e a empresa fazer uma contra-oferta, né? Você exatamente. leva o olho, olha, por exemplo, tô ganhando 3.000, uma outra empresa me chamou para ganhar 4.500 e aí a empresa vem e fala, não, a gente cobre. Exato. Você fala, pô, por que que ele não me reconheceu antes? Eu queria tanto esse valor antes, Exato. queria tanto ser reconhecido, venho lutando, venho pedindo. E aí eu queria entender com você, Thiago, o que que pode te trazer reconhecimento, ou melhor, te fazer se sentir valorizado além de só um aumento salarial? Existe alguma coisa ali no dia a dia? Sempre existe, cara, porque às vezes a pessoa pensa assim, é só pelo dinheiro. Não, não é só pelo dinheiro. Claro que o dinheiro é importante, até É o mesmo. principal motivo. É, entendeu? Mas quando você vem com um reconhecimento, você trabalha de uma forma diferente. Quer ver uma coisa que acontece que seria bacana? Já aconteceu várias vezes, né? É você pegar você efetuar uma análise de dados gigante, você montar um dashboard dentro do Power BI e mostrar para a pessoa, passar todas as informações, tá aqui. E qual é o foco agora? O foco é seguir aqui para esses números ter um, você Gerar decisão. exatamente. O seu gestor pegar você e falar assim, cara, excelente, gostei e eu quero apresentar isso com a diretoria, só que eu quero passar todas essas informações aqui e com a decisão aqui, tá tudo aqui. Então você acaba se sentindo assim, nossa, eu fui necessário e acabei agregando valor à minha empresa. Isso eu acho Perfeito. que junto com, claro, com o dinheiro, fica É, maravilhoso. a gente costuma dizer que dinheiro é tão. Assim, dinheiro não é muito importante, né? Mas é muito melhor sofrer na Bahia lá tomando um drink do que no trem todo dia pegando um Exatamente, ônibus. pô, Né? 2 horas no ônibus, no engarrafamento. E aí, Thiago, nessa linha dos desafios, né? Ali da falta de reconhecimento, enfim. Em algum momento na sua carreira, eu sei que já, porque a gente troca ideia, você já foi um demitido, né? Assim como eu também já fui demitido. E eu queria entender pra você como foi esse momento pra você, o que se passa pela sua cabeça, bem do lado pessoal mesmo. Sim. Como foi pra você lidar com uma demissão inesperada? E aí queria escutar essa parte de você e depois eu falo um pouco da minha também. Cara, de cara, a primeira coisa que acontece é o desespero. Você fala, o que eu fiz de errado? Será que eu não tô sendo bom? O que eu tô fazendo de errado? Eu preciso saber onde eu tô errando. Como vem aqueles vários questionamentos na nossa cabeça. Só que depois, com o tempo, você começa a
fazer um pouco mais, sendo um pouco mais crítico em relação a tudo que você fez. Cara, eu não sou tão ruim assim. Aconteceu alguma coisa que eu tive que ser demitido, ou então Deus chegou e falou assim, não é onde você tem que estar. Eu não quero que você esteja ali. Então, foca em alguma coisa. Como eu precisava voltar rapidamente para o mercado, eu foquei justamente em duas coisas, no Excel e no Power BI. Ah, mas por que, Thiago? Foi assim? Não, não foi assim de qualquer jeito. Eu peguei, fui no mercado, olhei o que as empresas estavam solicitando para agora. Então eu precisava ter um pouco mais de conhecimento. Então eu fui lá e consegui estudar um pouco mais sobre o Excel e o Power BI para poder me recolocar. Mas a princípio, no início, é aterrorizante. Você É foi embora. aterrorizante, realmente. Isso traz um padrão que, infelizmente, eu costumo dizer que a maior porta de entrada da comunidade GD hoje ainda são pessoas que chegam após uma demissão. E o padrão, sem dúvidas, é o desespero, ó, como eu vou pagar a conta, eu pago aluguel, né, comida do filho, escola. E um ponto muito importante, pessoal, eu sei que é muito difícil arrumar tempo para cuidar da carreira, para cuidar da saúde, para ir para academia, Exato. mas chega geralmente, a primeira pergunta que eu faço é: você tem LinkedIn? Não. Ou quando tem, desatualizado. Exato. Então entra muito no pilar. Poxa, o Thiago viu ali no passado que dominar o Excel, dominar o Power BI já provavelmente vinha sendo solicitado na própria empresa que ele estava. Talvez não na área especificamente, não na cadeira que ele estava, mas na própria empresa. E a gente geralmente deixa para fazer quando a água sobe, quando a água bate no joelho, né? Aquela expressão. Então, existem algumas pequenas coisas que a gente precisa deixar sempre alinhada para não precisar lidar com a demissão do zero. Lidar com a demissão quando você já tem um networkingzinho mais forte ali, já sabe algumas pessoas que podem te ajudar, né? Já tem as ferramentas que estão mais atuais no mercado de trabalho, como a inteligência artificial hoje em dia, como o Power BI. Eu sempre falo isso, né? O Power BI hoje, dia 24 de abril de 2026, tem mais de 7 mil vagas abertas no LinkedIn como requisito, galera. Então é muito importante a gente cuidar da nossa carreira, né? Como a gente vem falando aqui. E é exatamente nesse ponto que a comunidade GD trabalha. A gente não é um curso de Excel, a gente não é um curso de Power BI, a gente não é um curso de LinkedIn, a gente é uma comunidade de carreira. Tem todo um ecossistema para você aprender a cuidar da sua carreira e acredito que pela qualidade do serviço ali prestado, né, do produto, a gente tem um preço muito abaixo do mercado, né? R$ 39,90 por mês, sem fidelidade, é algo Netflix. que é até mais barato, né? Eu fui, Pois é. né, essa semana eu precisei reassinar minha Netflix, eu tava só com Prime, e se eu não me engano eu tô pagando R$ 59, cara. Aí, mais caro que... Quando começou era 29, né? Agora já tá uns 59. E sobre a comunidade GD, se você quiser saber mais, vai ter o link na descrição aqui desse vídeo. Vai ser uma honra ter você com a gente aí, sendo mais um gerador de decisão, galera. Dando continuidade ao nosso podcast aqui, nosso podcast, o Thiago, ele trouxe aí pra gente que ele, de fato, precisou aprender o Excel e o Power BI quando ele foi um demitido. Mas eu quero entender se houve uma diferença de mentalidade antes da demissão, ou melhor, no momento que você estava ali no dia a dia, tendo a certeza daquele dinheiro na conta, para o momento que você saiu. Se essa mudança de mentalidade, a partir dali, mudou no dia a dia da sua vida. Fala comigo aí como foi essa questão de mentalidade com a demissão. Coisas que aconteceram comigo, né, lá na empresa. O maior problema que eu tive, cara, em relação... Vou chegar nesse ponto. A gente tem um conhecimento de um RP. 1 ou 2. Você fica bom naquilo, aí você simplesmente fala, eu estou fera nisso aqui, então eu vou dominar isso aqui. Só que você não pensa na sua carreira. Quando aconteceu da demissão... A outra empresa não vai ter o mesmo RP, exatamente. né? Então, o Excel e Power BI, pessoal,
É mais abrangente. Não tem só em uma, tem em todo mundo, todo lugar. E a minha mente estava focada nos RPs. Focado no emprego, não na carreira. Exatamente. Então, a chave mudou quando você é demitido. Porque quando você vai para o mercado, você vê que aquele RP que você tinha um conhecimento, nossa, eu sou muito bom nisso aqui, não serve para você. Porque você vai no mercado, por isso que o LinkedIn e outras ferramentas também são muito importantes, para você ver como está o mercado. Você precisa estar atualizado, olhar como está o mercado. Então, essa chave virou quando a gente é demitido. A gente só espera a água bater no joelho. Então, esse foi o momento. Perfeito. Eu tenho um gatilho, na verdade, eu tenho uma história na minha vida dentro da MC Inteligência. Uma vez apareceu um contrato pra gente liderar, pra gente implementar BI, né? Implementar todo o setor de BI numa empresa. E aí, essa empresa, ela era europeia e precisava de inglês. E eu não tinha inglês. Isso foi em 2023. E até hoje tô na luta, né? Porque o inglês não eu vi. tão fácil. Mas a vaga pagava pro líder do time, além das pessoas que eu colocaria, pagava 220 euros por dia em 2023. Nossa. Isso aí mudaria minha vida. Assim, não iria ser um aumento de 100% não. Ia ser um aumento muito alto. Muito além. E eu não tinha inglês. E quando eu perdi... E aí eu, na hora, falei, não, mas eu contrato um tradutor. Eu fico com alguém do meu lado 24 horas por esse valor. 100 euros pra ele, 120 pra mim, tranquilo. Pronto. Só que a empresa não topou e dali, quando eu ouvi um não, eu já fui procurar um curso de inglês no mesmo dia. E aí que mora, né, assim, eu sempre escutei que eu precisava de inglês. A gente escuta que tem que fazer inglês desde Exatamente. que você tá com 5 anos de idade lá, que falam pra você fazer uma cultura. Claro que não é todo mundo que tem a oportunidade, mas hoje em dia tem vários formatos mais em conta pra gente entender o mínimo. É o mesmo que o Excel, Marcelo. A gente tá sempre falando, gente, você tem que ter um pouquinho de conhecimento. Não é você, como você já tinha falado, pessoal, não é 100%, você nunca vai saber tudo sobre o Excel, e muito menos Power BI. Mas você precisa saber o básico, e você tem que ser bom no básico, como o inglês. Toda vida a gente escuta, gente, você tem que saber o inglês. A gente não faz. E tem um ponto sobre o que você trouxe aí do Excel. Eu escuto muita gente falar comigo assim, Marcelo, eu ainda preciso saber Excel. Cara, no dia a dia de uma empresa grande, você vê a quantidade de pessoas que não sabe nada. Não sabe um soma. Faz o soma no maisinho ali, ó. Várias células no maisinho. Então, não tô nem falando de PROC-V, de tabela dinâmica, de dashboard, de Power BI, de Power Query. Tô falando do básico. Então, começa pelo simples mesmo. Tem coisa que o mercado acha que tá... não precisa mais. Precisa. O Excel é usado todos os dias no mercado de trabalho. Todos os dias. Por 99% das empresas... Dado sem referência, dado da minha cabeça. Obviamente não é. Não, mas no meu dia a dia da empresa também eu vejo toda hora. Sabe o que é a maior fórmula que as pessoas ficam desesperadas? Qual é a fórmula? Eu sei qual é, mas fala. PROC-V. PROC-V. Não, aí fala, Thiago, estou fazendo PROC-V, não está funcionando. Aí eu olho e falo, pô, mas você entende o que é o PROC-V? Não é você. Não é aquele negócio assim. Pessoal, a gente tem que ter um pouco da teoria e um pouco da prática. Se você tiver só a teoria, você não vai conseguir fazer na prática. Você tem que ter os dois. Só que você vai fazer uma coisa que você não sabe, você tem que procurar um pouco. Os 40 minutos todo dia que você puder, você já vai evoluir bastante. Perfeito. Agora, Thiago, é uma pergunta talvez um pouco mais do lado não ferramenteiro. Eu sempre brinco que a ferramenta é o meio, não é o destino. Mas nesse momento de demissão, a cabeça vira uma bomba, né? Sim. Ali, a qualquer momento, pode explodir. Então, no momento de demissão, você conseguiu conciliar o domínio de outras ferramentas, mas você sentiu o impacto dos desafios profissionais ali, dos desafios pessoais, né? Como pagar as contas e tudo mais. Como é que foi para você manter o foco no que o mercado estava pedindo, né? Em tentar estudar, enquanto a água vinha subindo acima do joelho já? Exatamente. Cara, é só o dia a dia mesmo do trabalhador, do cara que tem contas para pagar, que você acaba
ficando no desespero. Porque muitas coisas acontecem, as pessoas têm noção, mas não sabem como é que é. Ah, eu tenho noção disso. Não, você não tem noção, você não sabe. E o problema atinge diferente cada um, né, Com também. certeza. Tem gente que tem um apoio, tem gente que não tem gente que tá com mais dívida, tem gente que tinha o dinheiro guardado. Aí eu sigo na mesma premissa que você falou sobre a água com limão. A pessoa que tem uma situação também tem isso também. As pessoas que vêm lá de baixo do zero, sofrendo, e chega a época da água com limão no rosto, acordo cedo para cuidar do meu corpo, mas ninguém sabe do que essa pessoa já passou. Pode ter passado exatamente como eu passei. Como é que você vai conciliar as coisas? Sua cabeça é um turbilhão. As contas chegando. E você precisa ter esse conhecimento. Então, com esse conhecimento, o que você faz? 40 minutos, gente, não adianta, não tem outro segredo. Você precisa parar 30 minutos para você ter o básico do Excel e o básico do Power BI. Deixa eu te perguntar uma coisa, Thiago. Tu já fez algum serviço extra aí nesses momentos? Por exemplo, o homem quando tem conta pra pagar, a mulher quando tem conta pra pagar, a primeira coisa que ele pensa é, tá, se eu não consigo um emprego, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou correr a gira ali pra conseguir um emprego, né? Pra conseguir um dinheiro. Você já teve alguma fonte de renda extra que não tem a ver com o que você faz no mercado de trabalho hoje? Sim, pô, então, eu vou seguir nessa premissa de uma semana para você só entender um pouco o que aconteceu comigo. Pra galera entender que é real. Eu tive muitos amigos, como você, como o Gabriel também, que é fera também. E vocês têm um conhecimento muito grande na ferramenta, Excel, Power BI, tudo. E trabalhei de garçom durante uma semana. Garçom. Sabe como é que é garçom? A noite toda. Trabalhando. Precisava disso para poder pagar algumas contas. Só que ao mesmo tempo eu precisava pegar um pouco do que o mercado estava pedindo. O Excel, o Power BI. O básico. Pessoal, em uma semana e meia recebi uma proposta. Mas assim, olho fundo, fui para a entrevista com um pouco de conhecimento do Excel. Claro, um pouco mais aprofundado do que o Power BI. Porque para mim o Power BI... Na época, as pessoas podem entender que é uma ferramenta. Nossa, eu tô com medo, não sei. Não tem que ter medo. Você tem que chegar e cair para dentro da ferramenta. Então, nesse tempo, cara, você realmente... O mais prevalece é a sua mentalidade, a sua cabeça. Porque se você deixar a peteca cair, como dizem, né? O ditado da peteca, né? Se deixar a peteca cair, você não vai. Só pra quem tem mais de 30 anos. Fala. Então, a gente não tem ajuda de pai, nem de mãe, nem de nada. Então, você é o provedor da sua casa. Então, você precisa botar a cabeça no lugar. Você precisa trabalhar. Preciso trabalhar. Mas eu preciso pensar na minha carreira também, em paralelo. Então, como é que você faz isso? Você vai trabalhar de garçom de noite. E no momento que você estiver em casa e puder tirar 20, 30, 40 minutinhos para você se especializar nas ferramentas que o mercado está pedindo. Mas, galera, é ferramenta que está precisando agora. Eu preciso de entrar no emprego agora. Entendeu? Eu preciso para ontem de um emprego. Qual é o meu objetivo? Ser um especialista da ferramenta Power BI. E um ponto até, tá, galera, contextualizando, as ferramentas mudam de acordo com a sua área. Se você é um advogado, não vai ser o Power BI, não vai. Talvez o Excel vai ser um pouco também. Salva sim. Mas o Power BI já não vai ser tão utilizado assim. Então realmente é você olhar ali, fazer um estudo de trabalho do que a sua área está pedindo. Hoje em dia é muito fácil fazer isso. Você vai no LinkedIn, você coloca o emprego que você está querendo, você vai achar 500 vagas, 5.000 vagas, e você dá uma olhada ali, vê o que está pedindo, fala, olha, o que mais está pedindo é isso. Pede para a IA fazer esse estudo para você, e dali você sai com um plano prático do que você precisa dominar. Quando a gente fala de Power BI, hoje, no mercado de engenharia principalmente, que não foi, né, o mercado que a gente trabalha, pouca gente domina. E muita gente que está entrando na comunidade GD, que é desse nicho, me pergunta assim, Marcelo, quanto eu tenho que saber? Né? Ou seja, a pessoa está insegura no X ali que ela tem que saber, ela não se sente pronta para aquela vaga. Quando você emergiu nessas vagas, mais especificamente apontado para inteligência de mercado, você sentiu essa insegurança? Muito. A gente sente essa insegurança. Sente até hoje? Até hoje. Aquela proposta, né, que vem para você. Então, tem uma oportunidade aqui para você dar um gap.
Ó, até um gatilho. Você tá inseguro de estar aqui hoje falando isso? Muita coisa. Não, Muita coisa. e assim, Thiago, graças a Deus, porque dentro do vínculo B2B da nossa consultoria Gestão Inteligente aqui da empresa, eu costumo dizer que eu fico inseguro em qualquer projeto que a gente assume até hoje. Claro, cada vez mais seguro, Mas isso é bom. mas a gente precisa ter o medo, porque o medo também te motiva. Isso. Né? Tem até uma fala que eu não gosto muito da fala, no sentido ético da palavra, mas eu vi, né, num podcast que o melhor vendedor é o que tem medo de dever pensão. Claro que não é uma fala ética, né, no sentido pessoal e moral, mas quando a gente tem a água subindo no joelho, a gente se motiva a estudar. O medo motiva. Exato. Né? Por isso que o medo é importante. Então, essa assim, como uma dica para o Thiago e para todo mundo e para mim mesmo, eu digo que a insegurança precisa fazer parte da nossa vida. Quando a gente domina tudo, quer dizer que a gente está estagnado demais. Geralmente, quando você está muito confortável, você entra exatamente nesse erro e uma demissão acontece por infinitos motivos. Desde um setor inteiro fechar, que a gente já viu acontecer aí na pandemia. Sim. Né? Desde corte de custo. Né? O corte de custo quem fica? O dono da empresa. Só. O dono da empresa. não tem escolha, né? Mas enfim, a gente viu, né, agora recente uma empresa quebrar inteira aqui no Rio de Janeiro, do ramo turismo, né? Então, tem vários motivos. E a gente precisar cuidar da carreira, a insegurança com certeza motiva. Vou te dar um ponto aqui, cara, do que aconteceu, do ponto com o medo. O medo, às vezes, te atrapalha completamente. É bem rápido, tá? A pessoa entra numa empresa, como eu falei, eu estava precisando de um emprego, então eu me especializei rapidamente para conseguir entrar no mercado. Entrei no mercado, ok, agora eu vou ficar aqui porque eu tô com medo de ser demitido, então eu vou continuar fazendo isso aqui. Só que vem a oportunidade para você crescer. Ó, vou te colocar aqui como analista júnior. Aí a pessoa fala, não sei, eu vou continuar como assistente. Porque aqui eu tô garantido, eu já tenho conhecimento, fiquei desempregado, então é melhor ficar por aqui. Isso acaba te atrasando profissionalmente. Ou seja, tua carreira vai ficar no assistente. Pra sempre. Você não vai querer dar mais um passo. E eu tenho um ponto, né? O mercado de trabalho não acompanha o mercado que vende comida. Não, nunca. Não acompanha. Não vai acompanhar. Infelizmente, essa é uma verdade que a gente precisa lidar. Você que está ganhando 2, 3 mil hoje em 2026, provavelmente vai estar ganhando 2,5, 3,5 em 2028, 2029. E o quilo do frango não vai estar mais R$20, vai estar 35, né? Por exemplo, 32. Como a gente hoje já acha esse preço no mercado. Exatamente, com né? certeza. Mas, assim, com certeza, sair da zona de conforto ajuda no cenário corporativo. Então, mas essa zona de conforto, cara, às vezes as pessoas confundem muito o medo, porque eu fui desempregado. Então eu corri com essa ferramenta aqui, aprendi o básico. Entrei, eu vou ficar aqui. Eu não vou subir mais porque eu tenho medo de ser demitido. Porque tenho medo do comprometimento. Você precisa se especializar mais. Aí a pessoa para ali. Beleza. Thiago, agora vamos fingir que a gente deu um intervalo e voltou. E eu quero fazer uma virada. Essa virada é um pouco da história do Thiago assistente ao Thiago que hoje é analista sênior, certo? Sim. Perfeito. Então, primeiramente, conta um pouco dessa trajetória, os passos que foram dados, porque ao longo dessa trajetória eu tenho algumas perguntas ali para te fazer. Conta aí um pouquinho da sua história corporativa pra gente. Sim. Então, pessoal, eu era assistente numa grande companhia. Trabalhou quantos anos como assistente? Assistente foi quase 2 anos, 1 ano e 8 meses. A oportunidade não aparecia e segui o conselho também. Procurei me especializar em algumas ferramentas, além porque eu tinha você e tinha outros amigos que tinham conhecimento muito bom da ferramenta, como eu passei para vocês. Surgiu uma oportunidade como analista júnior em uma outra empresa, também grande. E nessa oportunidade eu aceitei. Aí veio aquela situação que você comentou. Poxa, eu vou te dar mais uma situação aqui para você não ter que sair. Só que a oportunidade era muito boa e eu precisei sair. Porque eu acho que se você é um profissional
e você não está tendo reconhecimento em determinadas situações, outra empresa vai te reconhecer. Mas Legal. E nem sempre, tá, time? É culpa de alguém essa falta de reconhecimento, sabe? Às vezes a empresa também não libera para aquele líder, isso daí eu já tô falando por aplicação minha, aumentar o que é chamado de budget aí, na verdade é o orçamento, né, do, dos liderados. Então, às vezes, a pessoa briga, tenta um aumento salarial, tenta ali, mas a governança, né, as leis ali que aquela empresa tem internas, como, por exemplo, aumento salarial máximo de 10% mensal, né, acabam impedindo que a pessoa atinja, né, que ela resolva uma contraproposta de um dia para o outro. Principalmente dependendo do cargo. Quando a gente está falando de um gerente, a empresa talvez não queira perder ele e vá até mesmo abrir exceções. Mas ali na base, né, assistente, analista júnior, pleno, sênior, provavelmente essas regras já são mais válidas mesmo de fato. Mas continue aí, Thiago. então, mas e em relação ao que você acabou de dizer, eu ia até chegar nesse ponto, porque não foi em relação ao que o gestor não gostaria, é porque realmente a empresa não tinha dado o aval para ter esse tipo de evolução. Só que eu estava determinado a evoluir, eu precisava disso. Então eu entendo a empresa, mas também eu tenho que entender a minha situação. Então eu fui e aceitei o desafio como analista júnior. Eu era assistente, fui para analista júnior Em outra empresa. em outra empresa. E veio o lance da demissão, mas não foi pelo fato. Mas quanto tempo depois? Sim, eu vou. Aí passaram-se 6 meses, participamos de um projeto de implantação de um ERP de uma grande companhia também. Então eu fiz toda a estrutura na parte do Excel e do Power BI não tinha ainda não. E entregamos o projeto, só que houve problemas interno da empresa que foi meio que caindo de cima para baixo. Então eu fui nessa também. Nessa aqui veio o desespero, o que eu vou fazer, como é que eu vou caminhar. 6 meses depois? 6 meses depois. Então você saiu de uma vaga que você tinha mais estabilidade, Isso aí, como assistente. menos dinheiro, no caso, mas em Isso. 6 meses acabou sendo demitido. Exatamente. Legal. E aí, A cabeça fica. dessa demissão, o que aconteceu em seguida? Veio a tomada de decisão, que já era para eu ter tomado essa decisão lá como assistente, que não tinha tomado. Pessoal, nós somos falhos, nós erramos. Nós deixamos, na verdade, postergar é um problema. Então eu tive que ser obrigado a conciliar tudo. Garçom, para poder pagar a conta de casa, mas graças a Deus, com um pouco do esforço que eu pegava 30, 40, 50 minutos todo dia, nas ferramentas necessárias que o mercado estava pedindo, e eu fiquei desempregado, eu acho que um mês. Deixa eu Um fazer mês. minha venda aqui agora. E aí você me procurou, não foi? Mas Pior que foi verdade. na verdade, galera, eu costumo dizer que o principal valor da comunidade GD e da minha empresa como um todo é a transparência e a proximidade que a gente tem com cada membro que está lá hoje. E o Thiago me procurou, obviamente me conhecia, né, e tudo mais, a gente já fez isso com outros alunos também. E a gente chegou e falou: Thiago, você precisa fazer esse plano estratégico aqui para você conseguir a recolocação. Desse plano envolviam várias atribuições simultâneas, né? Desde procurar pessoas que ele já trabalhou, a ajeitar o LinkedIn, a dominar as ferramentas que em 2022, isso aí, Isso, 2022 pedia, Não, foi 21. 2021 ali pedia, e fazer um marketing pessoal dele, que faz parte do nosso método aqui, que é o DMI, né? No caso o M. E ali em menos de um mês o Thiago conseguiu a recolocação dele, voltando Para a para a antiga empresa. empresa que ele estava. E aí, qual cargo que você voltou lá? Voltei como analista pleno. E aí, se eu puder pedir pro editor agora botar uma salva de palmas aqui, ó, ele voltou como pleno, saiu de assistente, e aí eu acho que eu fiz a contextualização que eu queria.
E aí, eu quero te perguntar agora, eu cheguei na pergunta. E aí, né, contextualizando a história, de pleno nessa mesma empresa, hoje você está como sênior. Isso. Então, vindo para nossa pergunta. O que você faz, o que você fez de diferente depois da sua demissão que te colocou no mercado tão rápido? E como pleno hoje o seu comportamento, como pleno não, como sênior hoje você diz que o seu comportamento diário na empresa mudou ou não? Mudou muita coisa. Não é querendo agora puxar sardinha, né? Mas a comunidade GD tem muitas informações lá, tem muitas ferramentas além do Excel e do Power BI. Uma delas é a comunicação. Então a gente melhora a nossa comunicação. Nós temos até como o poder de geração de valores. Dentro da empresa hoje, como sênior, eu tenho essa situação entre você ter as ferramentas, você pegar essas informações que nós temos os dados aqui e você consegue pegar e passar para as pessoas lá dentro da empresa. Então, antes você pega, você monta um projeto e fala, tá aqui. Não, você não tem que entregar, você tem que pegar e conversar com o gestor. Aqui, gestor, eu tenho isso daqui, tem todas essas informações aqui que você está vendo, nós temos esses problemas. Qual é a solução? Essa daqui. Então é tudo diferente. Antes a gente só entregava. Hoje a gente entrega e passa para ele a solução. Pô, eu tenho algumas aulas falando isso lá, galera. E é legal, eu acho que eu nem precisaria continuar agora. Eu deixaria só o Thiago falando, porque é muito isso que eu falo pra galera. Pessoal, chegou um e-mail te pedindo quais são os 10 principais fornecedores. É um e-mail que você devolve falando quais são os 10 principais fornecedores e quanto se gasta. Não é um dashboard. Então a gente entendeu o que é uma análise e o que a gente precisa gerar de decisão a partir dali é o papel do sênior, do especialista e tudo mais. Então você ser esse cara que não somente pega ali o dado e fala, olha, toma, e você induz decisão, você, né, propõe solução, você se arrisca nesse cenário, é o que vai. E o jeito que você aplica uma análise de dados ali de um relatório é o que te diferencia. Então, quando você entende o porquê que teve uma queda de venda, que foi um produto específico, que teve uma redução, e dali a gente consegue solucionar caso seja investido um pouco mais em outro que vem numa crescente e tudo mais, você consegue gerar uma decisão melhor e uma solução para aquele problema que vem acontecendo. E entra muito no que o Thiago trouxe de maneira perfeita. É porque as pessoas têm que entender que o problema já vai existir, o problema está ali. A pessoa que está acima de você, ele não quer saber do problema que já existe. Ele precisa de alguma solução. Eu costumo dizer que o sênior recebe mais pergunta de como resolver alguma coisa do que como fazer um PROC-V. Exatamente. Por isso É isso que aí. lá em 2020, Thiago, talvez eu me preocupasse muito e falasse assim, galera, vamos aprender Power BI, vamos aprender Excel, que tem a sua importância. Hoje, eu já me preocupo muito com o fator decisão, com o fator otimização de processo, com o fator proposta de decisão, né? Porque a ferramenta é o meio, não é o caminho. Não é. E aí você acha que a empresa hoje te enxerga diferente? Como, por exemplo, te convida para aplicar treinamento, te convida para liderar reunião, ou ainda é igual naquele momento? Não, Como agora você tá, acha tá isso? tudo diferente agora. Como sênior, já dei treinamento, Legal. e as reuniões são bem mais complexas hoje como era antes. Antes é aquele negócio, né? É o desafio, é o medo, é o frio na barriga. Mas hoje a empresa, ela realmente me coloca mais em posições onde exige um pouco mais do sênior. Legal. Aí, uma pergunta bem conectada com o que a gente trouxe agora. Você diria que o que te fez crescer nessa mudança de mentalidade foi ferramenta, ou melhor, foi mais ferramenta, foi mais comportamento ou foi a junção dos dois? Isso no mercado a gente até brinca de hard skills, né? Ferramenta, soft skills, comportamento. Mas aqui a gente é Brasil, né? É raiz, então a gente fala de ferramenta e comportamento. E na E verdade, habilidade, né? os dois influenciam muito, né? Só que
o que mais me pegou de posicionamento foi a comunicação. A comunicação, ela consegue te levar muito além. Você precisa dos dois, da ferramenta e da comunicação. Então, a ferramenta, ela vai gerar os dados e as informações para você, e se você tiver uma boa comunicação, você vai conseguir mostrar, como acabamos de falar agora, do sênior. Você pega as informações, você pega, ó, tenho aqui as informações, eu tenho essa decisão, você vai gerar decisão em relação a isso aqui. Saiu. Perfeito, Thiago, perfeito. Eu sempre falo na comunidade GD, galera. O analista que se prende ao operacional, ele tem uma possível data de validade. O que acontece? A gente sabe que em 2026 a IA vem avançando. Eu reforço para não ter esse desespero que toda hora alguém fala que a IA vai substituir fulano, beltrano. Não é assim que funciona. Mas a gente precisa sair do conforto, sair da zona de conforto. Foi isso que a gente está aqui em toda essa parte do podcast se tratando. E dentro da comunidade GD, eu falo muito isso. Aprenda ferramenta, mas ao analisar um dado, se pergunta o que isso vai mudar para a empresa, o que isso vai mudar para o setor, qual resultado eu vou atingir caso eu tome uma tomada de decisão a partir disso aqui. Então, exatamente o nome gerador de decisão vem desse momento. A comunidade GD, hoje, eu costumo dizer que eu estou criando um ecossistema completo para a carreira dos analistas e dos assistentes, né? Eu não quero te ensinar mais Excel somente, tem um módulo de Excel, não quero te ensinar só o Power BI, tem um módulo de Power BI, e todos os outros módulos ferramenteiros vão continuar lá, você precisa. Mas o ecossistema, gerar decisão, se comunicar, o saber negociar é o que vai te fazer sair do papel quando tange a valor operacional para o fator estratégico, para ser um gerador de decisão. Então, mais uma vez, caso queira saber mais da comunidade GD, o link está na descrição do vídeo, beleza? E aí, como você vê o mercado de dados hoje comparado a quando você começou, Thiago? Principalmente com o avanço da IA chegando, na sua vivência prática hoje, a IA já está implementada em grandes empresas de maneira desesperadora, como postam no LinkedIn, ou ela vem chegando para somar no dia a dia ali do trabalhador? A IA nas grandes empresas, ela está chegando bem mais devagar. São muitas informações que possuem dentro da empresa em relação à IA, está sendo utilizado, mas como é um pouco mais fechado, é mais restrito essas informações sobre a IA dentro da empresa, porque a empresa tem muitas restrições em relação à IA, mas ela utiliza sim, só que está chegando bem mais devagar, da forma que esse desespero que as pessoas estão tendo no LinkedIn, por exemplo. Mas ela está chegando, mas está vindo bem mais devagar. Show de bola, Thiago. Super concordo com isso. A IA, a gente traz isso aqui em todas as aulas presentes na comunidade GD. A IA, ela é upskilling, ou seja, ela aprimora a habilidade do analista. Ela não chega para substituir. Essa substituição, as empresas não vão adotar do dia para a noite. A gente vê aí empresas como Microsoft, a pessoa falar que o Excel vai ser substituído. Você realmente tem que se achar muito bom para achar que está fazendo algo contra a Microsoft, né? Ainda mais o Marcelo da comunidade GD aí que falar que uma IA vai substituir os analistas. Não tem como, pessoal. Mas já ouvi isso também. Não, tem muita gente falando essas coisas e essa gritaria toda não é a realidade do mercado corporativo. Pra gente fechar, Thiago, se você fosse mandar uma mensagem pro Thiago que foi demitido naquele momento ou para quem hoje está lidando com esse momento difícil, o que você diria? Se fosse para mandar uma mensagem para mim, seria para ter um pouco mais de tranquilidade, porque tudo vai acontecer no momento que tem que acontecer. E me dedicaria um pouco mais, muito mais, do pouquinho que eu me dedicava antes, se dedica um pouco mais, porque mais lá na frente você vai ser recompensado com todas as decisões que você está tomando a partir de hoje. E se dedicar direcionado, né? Porque
foi aquilo que você trouxe, né? Muito RP daquela empresa específica, somente naquela empresa, talvez isso não geraria novas oportunidades para Exato. você. E acontece muito com as pessoas hoje em dia, Marcelo. As pessoas acabam se dedicando muito mais aos RPs, achando eu tenho essa segurança nesse RP, naqueles 5 RPs. Tem empresa que trabalha com 5. E você é bom naqueles 5, só que o mercado não pede. Aí você Perfeito. acaba preso nisso. Show de bola. Pessoal, tudo que você está ouvindo aqui são conhecimentos e fundamentos que a gente lida no dia a dia da comunidade GD. Então, mais uma vez, a nossa comunidade de geradores de decisões é uma plataforma onde você aprende a dominar o Excel, a dominar o Power BI e principalmente a ser um gerador de decisão. Lidando com 3 principais pilares, né? Que é o D de domínio de ferramentas, o M de marketing pessoal e o I, que a gente chamava de insights corporativos e hoje cada vez mais se tange ali a virar algo para um H de habilidades comportamentais, né? Então, caso você queira se tornar um membro da comunidade GD, R$ 39,90 por mês, sem fidelidade, o link vai estar na descrição, vai estar nos comentários, em qualquer corte que você esteja vendo esse nosso vídeo daqui. Posso dar um último ponto? Fica à vontade, Thiago. Só para encerrar aqui a minha participação. Isso você não sabia, tá? Essa é novidade para você também. Fica à vontade. Galera, o que vocês puderem fazer para alavancar a carreira de vocês, façam. Sem medo. Se você vai ser demitido, você foca em você. E se você tiver amigos que você possam contar para poder te ajudar, nem que seja no mínimo, você conte com eles. E uma coisa que ele não estava sabendo, mas ele vai saber agora. Foi muito importante. Todos esses conhecimentos que eu tive com ele, com muitos amigos, e principalmente a amizade que eu sempre tive, eu operei. Eu tive uma cirurgia de coração. Caramba. Aqui. Aqui e aqui. Então, o que você puder fazer hoje por você em relação à saúde mental, física mesmo, e você precisar, eu quero crescer, evoluir. Lute, faça agora, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, galera, meu toque para vocês é esse. Foquem em vocês, principalmente no mental. Show de bola. Muito obrigado, Thiago. Fico muito feliz com a nossa amizade, de fazer parte um pouquinho ali da sua jornada corporativa. Agradecer mais uma vez ao seu pod. Se você quer começar o seu estúdio de podcast, começar a produzir conteúdo de forma profissional, faz contato com o time daqui. Estrutura sensacional. Fica no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixa um like no vídeo, pode comentar aí, sugerindo novas pessoas, novos assuntos, que vai ser uma honra atender a vocês, galera. Muito obrigado, até a próxima.